Bom dia, espectadores. O episódio de hoje prova que às vezes as ideias para vídeos simplesmente caem do céu para mim. Como vocês já devem ter notado na miniatura e no título, vamos falar sobre um certo incidente que veio à tona literalmente ontem. Hoje, enquanto estou gravando, é domingo, e o vídeo que vou mostrar para vocês foi publicado há algumas horas no sábado. E como o vídeo foi publicado no TikTok e mostra uma cena bastante assustadora para quem tem aracnofobia, ele rapidamente ganhou muita visibilidade e alguns dos meus espectadores me enviaram esse vídeo. Eu assisti e fiquei pensando, poxa, talvez valha a pena comentar sobre ele. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vou mostrar o vídeo para vocês. Uma aranha enorme... Opa, fugiu. Ele é enorme, meu Deus. E isso dentro de um apartamento. Ah, ver algo assim de verdade é... Cena de filme de terror, não é mesmo? Talvez eu deva primeiro apresentar que tipo de aranha é essa. Vou mostrar alguns exemplares dessa espécie de aranha que tenho na minha escrivaninha. Depois conversamos de forma mais geral. Apresentarei meu ponto de vista sobre onde situações como essa podem levar a longo prazo, o que não é nada agradável. Vamos começar talvez com algumas generalidades. Não, essa aranha não é um brinquedo, porque essas histórias também já aconteceram. Não, essa aranha não é uma muda de pele, porque essas coisas também já aconteceram e houve casos em que alguém, por acaso... ou, não por acaso, deixou a muda de pele de uma aranha gigante, virando um escândalo no bairro. Este é um verdadeiro, vivo e belo aracnídeo, só que está em um lugar um pouco inadequado para ele. Aqui na minha escrivaninha tem um recipiente bonito, elegante, um pouco sujo, com a inscrição Caribe na versão Color, que está errada. Aqui foi onde aquela aranha estava sentada. E, aliás, aqui tem uma analogia interessante com essa aranha sobre a qual vou falar em seguida. Neste recipiente, se a gente abrir, vocês vão ver que tem um substrato e furinhos, e o cadáver de um grilo. E meus caros, este recipiente contém várias aranhas, sim, várias aranhas, aqui não vive uma aranha só, várias aranhas que pertencem exatamente à mesma espécie que vocês podem ver no vídeo. Alguém pode se perguntar, como várias dessas aranhas enormes vivem em um recipiente relativamente pequeno? Porque aquela aranha era assim. Há uma explicação para isso, é que essas aranhas são simplesmente pequenas. Aquela que vocês viram no vídeo é grande, eu diria até adulta. Então vamos ver o que está escondido aqui. Se a gente cavar um pouco aqui, vocês vão ver que tem algo se escondendo aqui, uns bichinhos. Oh, já vejo que já dá pra ver uma aranha que se tá tentando muito se esconder. Ali vejo outra. Oh, Jesus. Oh, não saímos. Ei. Ok, então tem algumas aranhas aqui, vejo uma, duas, três, outra quer sair e mais uma quer sair. Ei, não vamos sair. Então, como vocês mesmos podem ver, dá pra brincar um pouco com elas. Vou fechar, pois elas vão começar a andar por aí. Esse recipiente, onde esses pequenos aracnídeos estão andando, poderia ser considerado uma bomba biológica prestes a explodir. Elas estão sob controle e não sairão desse recipiente, não há chance disso acontecer. Além disso, passam quase toda a vida debaixo da terra, como vocês viram, só dava para ver os buraquinhos. Essas pequenas aranhas pertencem exatamente à mesma espécie que vocês puderam ver naquele short, e é uma aranha que, na natureza, existe única e exclusivamente em uma ilha, em um arquipélago, que é o arquipélago de Socotra. E aqui vai uma curiosidade, a aranha se chama Monocenthropus balfouri. Como eu sei que é essa aranha mesmo? Essa é uma espécie muito popular para a criação em todo o nosso hobby, sendo esse o primeiro ponto. Além disso, as aranhas adultas dessa espécie têm uma coloração tão distinta que é quase impossível confundi-las com qualquer outra. Isso também mostra que elas são únicas. Quando adultas, seus abdômenes se assemelham a kiwis. Inegável, não? E por que eu menciono onde ele aparece? Provavelmente vocês nem ligam para isso. Menciono isso e faço uma analogia com a aranha caribena versão Color, pois essa espécie é encontrada no arquipélago de Socotra, que pertence ao Iêmen. Por outro lado, se a gente entrar na Wikipédia, vai descobrir que o Iêmen, na verdade, fica em 2 continentes. O Iêmen continental fica na Península Arábica, pertencendo à Ásia, mas o arquipélago de Socotra é atribuído à África, tornando-a uma aranha asiático-africana. Já a caribena é encontrada na Martinica, território ultramarino da França, sendo basicamente uma aranha europeia, apesar de estar na América do Sul. Mas aqui eu acho que se alguém assiste ao Graf ou a outros youtubers que entendem mais de geografia do que eu, acho que é bom perguntar para eles o que eles acham sobre isso. Voltando ao assunto principal, já sabemos que tipo de aranha é essa, ou seja, é a Monocenthropus balfouri. O nome em polonês, espera aí, encontrarei o nome em polonês para vocês. Monocentric gromadny.
Esse é o nome em polonês que foi criado pelos autores deste livro. E esse nome é bastante adequado, na verdade, porque, como se vê, essa espécie de aranha é um dos melhores exemplos de que algumas tarântulas podem ser mantidas em grupo, claro, sob certas condições, ou seja, que haja bastante alimento para que elas não se devorem umas às outras. E é isso que acabei de mostrar para vocês. Aqui vivem cerca de 10 desses aracnídeos e eles simplesmente vivem de forma comunitária. No material apresentado também foi mencionado que alguém tentou capturá-lo, o que pode ser uma má ideia para quem não tem experiência. Por quê? Porque como ele é encontrado justamente na Ásia e na África, esse aracnídeo ele tem um veneno potente. E é um veneno tão forte que os nativos que vivem em Socotra têm suas próprias lendas sobre essa aranha, dizendo que sua picada pode matar um camelo. O que é um pouco exagerado, ele realmente tem um veneno forte, mas também não é para tanto. Se morder uma pessoa, a mão vai inchar e sofreremos por alguns dias, mas nada grave acontecerá. Ainda assim, é preciso ter cuidado com eles. E aqui está o problema, porque essa aranha mostrada, como vocês perceberam, não está em um terrário, não está em nenhum recipiente, ela está do lado de fora do prédio, do lado de fora do bloco residencial. Isso é um grande problema, pois significa que o dono não protegeu adequadamente o recipiente ou o terrário, ou, o que é duvidoso, soltou essa aranha de propósito. Ele não teria interesse nisso, a não ser assustar os vizinhos, ou talvez uma vizinha de quem não gosta. De qualquer forma, essa aranha não deveria estar lá, pois não é nativa da Polônia. Essa aranha, mais cedo ou mais tarde, vai morrer. Essa é a verdade. Se ela ficasse lá, mais cedo ou mais tarde, ela morreria. Se ela sobrevivesse até o inverno, na verdade, bastaria uma noite mais fria para quase nada restar da aranha. E essa situação é problemática em muitos aspectos, porque por causa dessas situações, depois a grande maioria da sociedade nos considera nós terraristas, ou seja, pessoas que criam animais exóticos, como malucos. E todas essas pessoas são colocadas no mesmo saco, tipo, ah, meu vizinho cria aranhas, com certeza elas escapam e logo vou encontrar uma na minha cozinha, na parede. Mas a realidade é que não dá para controlar todos, certo? E todo mundo que tem aranhas deveria ter um pouco de juízo e um certo grau de maturidade para simplesmente manter essas aranhas, talvez não trancadas à chave, mas todas fechadas, em recipientes separados. Bom, talvez tirando aquelas balfuri que vivem em grupo, mas as aranhas precisam estar seguras, precisam estar fechadas e não podem ficar andando por aí à toa. Eu sei que fugas acontecem e no meu canal vocês também já viram várias fugas de diferentes aranhas, mas isso é outra coisa, porque essas aranhas elas sempre foram recapturadas. Foram fugas controladas, digamos assim, durante a alimentação, troca de recinto, qualquer coisa, qualquer atividade com essas aranhas. E se ela foge, eu logo a pego. É assim. E nunca ocorreu de qualquer aranha ou outro bicho sair dos limites deste apartamento. Isso nunca aconteceu e eu espero que não aconteça. Os vizinhos não reclamaram, então está tudo certo. Mas nesse vídeo isso aconteceu, e agora, quais podem ser as consequências além do linchamento público? Acima de tudo, situações como essa podem levar à introdução de listas brancas no nosso hobby, que são o oposto das listas negras. A lei polonesa atual possui listas negras que regulamentam espécies perigosas para a saúde e a vida humana, incluindo aranhas, escorpiões, cobras e outros animais proibidos por serem muito perigosos. Por exemplo, algumas espécies de atrax ou aranhas do gênero Loxosceles não podem ser mantidas sem as devidas permissões. A whitelist funciona de forma oposta, sendo uma lista restrita do que é permitido. O problema é que essa lista costuma ser muito curta. Listas semelhantes já foram implementadas em alguns países, como na Noruega. E vocês sabem, se de repente implementarem uma whitelist, então vai ser preciso, falando de forma feia, simplesmente se livrar de alguns desses animais, porque no futuro não vai ser possível vendê-los, reproduzi-los e assim por diante. Então, por favor, cuidem dos seus animais. Essas ações não são apenas para o bem de vocês e deles, pois com essa aranha poderiam ter ocorrido diversas consequências. Uma criança sem medo de aranhas poderia pegar essa aranha na mão e ser mordida, causando gritos, choro e a acusação de que todos os criadores de aranhas são ruins porque as aranhas fogem. Especialmente porque os monocentrópodos são altamente venenosos, o que torna a situação complicada. O fato de nada ter acontecido foi muita sorte. A aranha foi capturada, mas não sei o que aconteceu com ela depois, se foi entregue para algum lugar. Lá nos comentários já tinham ofertas para comprar essa aranha, tipo, senhora, eu transfiro 150 zwietros e por favor me envie essa aranha. Então tem essas histórias. E basicamente é isso. Espero que esse vídeo tenha algum impacto positivo no comportamento das pessoas que criam aranhas, porque eu não vou negar, eu também não sou santo. Eu mexo nas aranhas com a pinça, mexo com o dedo, são comportamentos bem inadequados, mas mesmo assim nunca nada escapou do meu apartamento e vamos deixar assim, acho que esse é o ponto principal de tudo isso. Valeu por assistir, até o próximo vídeo. Tchau!